Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Elisa Maria aqui, mais um vídeo do meu vlog, Aquela Liz. Hoje eu vou começar a ler com vocês o livro A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky. Ela memorizou aí fragmentos de um texto muito antigo de filosofia tibetana. E aqui temos 3 grandes fragmentos que ela memorizou, vinda lá dos templos tibetanos. E a cada vídeo eu acho que a gente consegue ler um desses 3 fragmentos, tá bom? A gente vai alternar aí a leitura da Voz do Silêncio com a leitura do Mahabharata, que a gente começou no primeiro vídeo, tá? Eu gosto especificamente dessa versão da Arcanum, porque é a tradução do meu queridíssimo Fernando Pessoa. Sou apaixonada por esse autor. Aliás, aguardem em breve novidades inspiradas nele aqui para o canal. Mas vamos começar. Eu não vou me delongar aqui fazendo uma explicação sobre essa obra e sobre a própria Helena Blavatsky, né, uma das fundadoras da teosofia. Vou fazer melhor, vou deixar aqui uma referência a alguém que faz isso muito melhor e de forma mais completa que eu. A professora Lúcia Helena Galvão, lá do Nova Acrópole, deu uma palestra inteira sobre esse texto e a importância dele no cenário da filosofia e no cenário da teosofia, né, da teologia também. Vou deixar o link para essa palestra aqui na descrição desse vídeo, caso você queira se aprofundar. O que eu vou fazer vai ser uma leitura mesmo do primeiro fragmento aqui com vocês hoje. Uma outra coisa que me impressione mais, eu vou interromper para fazer um comentário, tá? Provavelmente, né? Talvez não. Vamos ver como é que vai fluir aqui. Mas o principal objetivo é compartilhar essa obra riquíssima, tão pequenininha e poderosa, para os nossos pensamentos, para a expansão da nossa consciência. E aí, enfim, prestar aqui minha homenagem a essa obra tão importante de que gosto muito, tá bom? Vamos lá então, inspira e expira profundamente. Esse tem potencial para ser um texto iniciático, né? Desses que funcionam como ritos de passagem aí na vida da gente, trazem grandes insights, grandes percepções que renovam nossa forma de pensar. Então, para que ele possa funcionar assim, te sugiro que você ouça, assista esse vídeo no momento mais tranquilo, silencioso possível do seu dia, para que você possa deixar mesmo essa mensagem que por vezes é poética, por vezes escapa à nossa percepção mais objetiva, da mente diária, né? Então vale a pena ouvir um pedacinho, parar, refletir, continuar ouvindo, tá bom? Mostrar aqui para vocês o início do livro, ele é lindo, né? Acho um livro muito, muito bem feito, da Arcanum. A Voz do Silêncio, de 1889, fragmentos selecionados do Livro dos Preceitos Áureos. Uma coisa que vale a pena comentar é que a Blavatsky foi, por muito tempo, considerada uma charlatã, porque ela não conseguiu provar a proveniência tibetana mesmo do que está escrito aqui, né? Hoje em dia, ela já foi redimida nesse sentido, já há comprovações da validade e da origem dessa obra, tá bom? Ó, temos aqui o primeiro fragmento, que é o que a gente vai ler hoje, A Voz do Silêncio, depois o segundo fragmento, Os Dois Caminhos, depois o terceiro fragmento, As Sete Portas. Não vou ler o prefácio e talvez não também essa parte final. Vamos ver, né? Fala um pouco de Fernando Pessoa, talvez eu fale, mas vamos lá. Vamos começar do primeiro fragmento. Ouça essa beleza. Outra coisa importante, para a fluidez da leitura, eu não vou ler as notas. Tá vendo que tem muitas notas, por ser uma obra bem hermética, né, bem esotérica, que traz conceitos muitas vezes difíceis da gente alcançar sem uma mediação. É uma obra cheia de notas de pé de página. Elas são muito explicativas, eu diria que fundamentais mesmo para a gente se aprofundar no texto. Mas como meu objetivo aqui é mais de fruição, né, de vocês ouvirem a poesia, a sonoridade, e se deixarem levar pelo texto em si, né, e não tanto uma abordagem aqui professoral, explicativa, né, deixo isso, como eu disse, para a professora Lúcia Helena, eu não vou ler as notas não, tá? Eu vou só ler o texto corrido mesmo. Então, viaja aqui comigo e quando quiser se aprofundar, sugiro a compra do material, sugiro assistir palestras, tá? E fazer esse estudo mais aprofundado. Por hoje, vamos ficar com a poesia do texto.
tá bom? Lindamente traduzido pelo meu querido Fernando Pessoa. Esse poeta português que admiro e gosto muito, muito. Então vamos lá, vamos começar. Estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos do id inferiores. Aquele que quiser ouvir a voz de nada, o som sem som, e compreendê-la, terá de aprender a natureza do dharana. Tendo se tornado indiferente aos objetos da percepção, deve o aluno procurar o raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que acorda a ilusão. A mente é a grande assassina do real. Que o discípulo mate o assassino. Porque quando para si mesmo a sua profunda forma parece irreal, como o parecem ao acordar todas as formas que ele vê em sonhos? Quando deixar de ouvir os muitos, poderá divisar o som interior que mata o exterior. Então, e só então, abandonará ele a região de Asat, o falso, para chegar ao reino de Sat, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos da carne tornados cegos a toda a ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar surda aos rugidos como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falador silencioso, como a forma que é dada ao barro se uniu primeiro ao espírito do escultor. Porque então a alma ouvirá e poderá recordar-se. E então, ao ouvido interior, falará a voz do silêncio e dirá: se a tua alma sorri ao banhar-se ao sol da tua vida, se a tua alma canta dentro da sua crisálida de carne e de matéria, se a tua alma chora dentro do seu castelo de ilusão, se a tua alma se esforça por quebrar o fio de prata que a liga ao mestre, sabe, ó discípulo, que a tua alma é da terra. Quando, ao tumulto do mundo, a tua alma que desabrocha dá ouvidos, quando à voz clamorosa da grande ilusão a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas quentes da dor, quando a ensurdecem os gemidos de angústia, quando a alma se retira como a tartaruga tímida para dentro da concha da personalidade, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso a tua alma é um sacrário indigno. Quando, já mais forte, a tua alma vai saindo do seu retiro seguro, quando deixando o sacrário protetor, estende o seu fio de prata e avança, quando, ao contemplar a sua imagem nas ondas do espaço, ela murmura: isto sou eu? Declara, ó discípulo, que a tua alma está presa nas teias da ilusão. Esta terra, discípulo, é a sala da tristeza, onde existem pelo caminho das duras provações armadilhas para prender o teu eu na ilusão chamada a grande heresia. Fazer um comentário: a grande heresia, pessoal, é conhecida no esoterismo como a ilusão da separatividade. A ilusão de que somos separados uns dos outros e não parte de uma grande e única unidade, um grande organismo, né? Que para existir em saúde e prosperidade,
carece de uma orientação, de uma organização que prevê o bem não só de cada pessoa, mas do todo. A grande heresia é acreditar, basicamente, que dá para vencer sozinho, ou só alguns escolhidos, né, em detrimento de outros, e que isso não vai cobrar de nós algo. Continuando. Esta terra, ó discípulo ignaro, não é senão a triste entrada para aquele crepúsculo que precede o vale da verdadeira luz. Essa luz que nenhum vento pode apagar e que arde sem óleo nem pavio. Diz a grande lei: para te tornares o conhecedor da personalidade total, tens primeiro de conhecer a personalidade. Para chegares ao conhecimento dessa personalidade, tens de abandonar a personalidade à não personalidade, o ser ao não ser. E poderás então repousar entre as asas da grande ave. Sim, suave é o descanso entre as asas daquilo que não nasce, nem morre, mas é o Aum, através de eras eternas. Cavalga a ave da vida se queres saber. Abandona a tua vida se queres viver. 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim dos trabalhos. 3 salas, ó conquistador de Mara, te trarão através dos 3 estados até o 4º, e daí até aos 7 mundos, os mundos do descanso eterno. Aqui temos uma referência às tríades, às trindades sagradas, que permeiam várias tradições, doutrinas e religiões, que seriam um caminho para conquistar o mundo material, Mara, e que nos levam a contemplar, ou por meio da contemplação, dos 7 mundos, 7 planos da vida. Número 7 também encontrado em várias tradições. 7 linhas de Umbanda, 7 chakras, enfim. Voltando. Se queres saber os seus nomes, escuta-os e aprende-os. O nome da primeira sala é ignorância, avidya. É a sala em que viste a luz, em que vives e hás de morrer. Essa sala é o mundo material, pessoal. Pode ser entendido como mundo material. O nome da segunda sala é a sala da aprendizagem. Nela, a tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor, uma serpente enrolada. Bom, além de representar o mundo da matéria, aquela primeira sala, a sala da ignorância, é também o pensamento voltado apenas para a matéria, para o mundo material, para o que os sentidos podem captar, para as necessidades imediatas do corpo, né? Sobrevivência, acúmulos. Quando entramos na segunda sala, a sala da aprendizagem, estamos buscando conhecer o sentido da vida, por que e como estamos aqui, como viver a vida da melhor forma. Essa é a sala da aprendizagem, né? Inclusive, a sala onde entram todas as pessoas que começam a buscar a espiritualidade ou uma expansão da sua consciência de si e do mundo, das razões e causas que nos levam a viver a vida como vivemos. E ali encontraremos as flores da vida, né? As flores do conhecimento e, debaixo de cada flor, uma serpente enrolada. O nome da terceira sala é sabedoria, para além da qual se estende o mar sem praias de Akshara, a fonte indestrutível da onisciência. Bom, essa terceira é a sala dos iluminados, né? Das consciências que se iluminaram. De novo, em quaisquer doutrinas, religiões, e mesmo fora delas, tá?
A teosofia, né, criada por Blavatsky, não se restringe a uma religião. Ela busca a sabedoria perene que está para além ou na origem do que se tornaram todas as religiões e doutrinas humanas. Então, nessa terceira sala, encontram-se todos aqueles e aquelas que iluminaram, expandiram a consciência do todo a ponto de atingirem uma quase onisciência, né? A proximidade máxima de Deus, deusa, Javé, Jeová, fonte criadora, como preferirem chamar. É a sala dos iluminados. Seguimos. Se queres atravessar seguramente a primeira sala, que o teu espírito não tome os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Ou seja, né? Tudo que os nossos sentidos desejam por luxúria, né? Satisfação material das necessidades, dos desejos mais superficiais. Enfim, para atravessar com segurança a primeira sala do mundo material, é preciso não achar que tudo isso que satisfaz os sentidos é o sol da vida. Há algo mais, né? Algo para além. Voltando. Se queres atravessar seguramente a segunda sala, não pares a aspirar o perfume das suas flores embriagantes. Se queres ver-te livre das peias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões maiávicas. Os sábios não se demoram nas regiões de prazer dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às vozes musicais da ilusão. Procura aquele que te dará o ser, na sala da sabedoria, ou seja, na terceira sala. A sala que está para além, onde todas as sombras são desconhecidas e onde a luz da verdade brilha como uma glória imorredoura. Então, por que não procurar o sábio, né, que vai nos guiar na segunda sala, na sala do conhecimento? Porque, convenhamos, né, a gente pode muito bem se perder e se embriagar nas flores do conhecimento. Quem aí já conheceu alguém que começa a se aprofundar num texto espiritual, numa doutrina, religião, num caminho de esclarecimento da consciência, que pode muito bem ser o caminho da ciência também, né? É uma forma de ganhar ciência sobre o mundo. É muito comum que a gente se torne bitolado, bitolada, né? Achando que a grande questão da vida é descobrir qual dessas flores é mais cheirosa, ou seja, qual a religião que está correta. Na segunda sala, nós encontraremos incríveis seguidores, né? Perfeitos seguidores de uma doutrina ou religião, mas esses não deverão ser nossos mestres, uma vez que há algo para além, né? Há algo para além de saber seguir certinho o que diz o catolicismo, ou a Umbanda, ou o budismo, ou o hinduísmo, todos esses ismos. Há algo para além, há uma sabedoria para além. E é nela que a gente deve buscar nosso mestre, na terceira sala. Aquilo que é incriado está dentro de ti, discípulo, assim como está naquela sala. Se queres possuí-lo e unir as duas coisas, tens de despir os seus negros trajes de ilusão. Abafa a voz da carne. Não deixes que qualquer imagem dos sentidos se entreponha entre a sua luz e a tua, para que assim as duas se fundam em uma. E tendo aprendido a tua ajnana, abandona a sala da aprendizagem. Essa sala é perigosa pela sua beleza pérfida e só é precisa para a tua provação. Acautela-te, Lanu. Não vá a tua alma, entorpecida pelo brilho ilusório, demorar-se e enredar-se na sua luz esmagadora. Todo mundo que entrou em algum caminho ou tem uma religião conhece essa luz que pode nos cegar, né? A ilusão de ter encontrado o caminho correto, o único que leva à salvação ou à consciência perfeita.
Muitos e muitas de nós se perdem nessa segunda sala. Continuamos. Essa luz brilha na joia do grande enganador, Mara. Enfeitiça os sentidos, cega o espírito e deixa o descuidado naufragado e sozinho. Senhor de todas as suas certezas, né? Meu comentário. Continuamos. A borboleta atraída para a chama da tua lâmpada noturna está condenada a ficar morta no azeite. Essa é a chama da sala, da segunda sala, né? A alma incauta, que não pode defrontar-se com o demônio, escarninho da ilusão, voltará ao mundo escrava de Mara. Ou seja, a gente fica ali repetindo, né, na roda de Sansara, na roda do karma, experiências. Olha as hostes das almas. Vê como elas pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana e como exaustas, sangrando, de asas quebradas, caem uma após a outra nas ondas encapeladas. Batidas pelos ventos ferozes, perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem-se pelo primeiro grande vértice que encontram. Se passando pela sala da sabedoria queres chegar ao vale da felicidade, fecha, discípulo, os teus ouvidos à grande e cruel heresia da separação que te afasta dos outros. Aquilo que eu disse, né? A heresia de achar que é preciso descobrir quem está correto e todos os outros estão errados e ficar obcecado, obcecada nisso, mas afasta a todos e todas nós que deveríamos estar caminhando para nos tornarmos um só grande organismo, né, que bem funciona, e assim nós nos prendemos à roda das repetições. Continuando. Que aquilo que em ti é de origem divina não se separe, engolfando-se no mar de Maia, do Pai universal, a alma, mas que o poder de fogo se retire para a câmara interior, a câmara do coração e o domicílio da Mãe do Mundo. Linda aqui, né? A ideia de pai e mãe. Pai como princípio organizador do universo e mãe como a câmara do coração, né? Princípio organizador racional, pai, se une ao princípio do coração, mãe, onde todos e todas nós somos irmãos, partes de um grande coração cardíaco da humanidade. Seguindo. Então, do coração, esse poder subirá até a sexta região, a região média, ao lugar entre os teus olhos, quando se toma a respiração da alma única, a respiração da alma única, a voz que enche tudo, a voz do seu mestre. Aqui, entendo que a gente está falando do sexto chakra, entre os olhos, onde mora o discernimento, o ajna, morada também do Pai Universal. Se a Mãe Universal, a Mãe do Mundo, mora no coração, no chakra cardíaco, o Pai mora no chakra frontal, do discernimento racional. E a linha reta, coerente entre eles, é o que a gente chama no esoterismo de o eixo mente e coração. A coerência das atitudes, né, entre o que eu penso e o que eu sinto. Aí estaria o princípio da iluminação da consciência. Voltando. É só então que te podes tornar um que anda nos céus, que pisa os ventos por cima das ondas, cujo passo não toca nas águas. Antes que ponhas o pé sobre o degrau superior da escada dos sons místicos, tens de ouvir de 7 maneiras a voz do teu Deus interior. Aqui a gente vai falar da subida da Kundalini, dos chakras.
A primeira é como a voz suave do rouxinol, cantando à sua companheira uma canção de despedida. A segunda vem como o som de um símbolo de prata dos Dianes, acordando as estrelas lucilantes. A terceira é como o lamento melodioso de um espírito do oceano, prisioneiro na sua concha. E a esta segue-se o canto da vina, quarto chakra, chakra cardíaco. A quinta, como o som de uma flauta de bambu, grita aos teus ouvidos. Muda depois para um clamor de trompa. Esse é o laríngeo. A última vibra como o rumor surdo de uma nuvem de trovoada. A sétima absorve todos os outros sons. Eles morrem e não tornam a ouvir-se. Sétimo chakra, coronário, a iluminação. Quando os 6 estão mortos e postos aos pés do mestre, então se entrega o aluno no único, se torna esse único e nele vive. Antes que possas entrar para esse caminho, tens de destruir o teu corpo lunar e limpar o teu corpo mental, assim como o teu coração. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade de monção. O orvalho do céu brilhando ao primeiro raio do sol, no coração do lótus, quando cai na terra, torna-se uma gota de lama. Vede como a pérola se tornou uma porção de lodo. Luta com os teus pensamentos desonestos, antes que eles te dominem. Trata-os como eles te querem tratar, porque se os poupas, criarão raízes e crescerão. E repara, esses pensamentos dominar-te-ão até que te matem. Acautela-te, discípulo, não deixes aproximar-se mesmo a sua sombra, porque ela crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então essa coisa escura observará o teu ser antes que te apercebas da presença do monstro hediondo e negro. Os maus hábitos, né? E a forma como eles nos invadem, especialmente em momentos de displicência, para com o nosso propósito, objetivo. Antes que o poder místico te possa fazer um deus, Lanu, deves ter adquirido a faculdade de matar quando quiseres a tua forma lunar. Domínio sobre as ilusões. A pessoa da matéria e a pessoa do espírito nunca se podem encontrar. Uma delas tem de desaparecer. Não há lugar para ambas. Antes que a mente da tua alma possa compreender, deve a flor da personalidade ser esmagada em botão e o verme dos sentidos destruído, até não poder ressurgir. Não podes caminhar no caminho enquanto não te tornares tu próprio este caminho. Uma lembrança da generosa abertura dessa doutrina a todas as religiões, né? Me lembra muito aqui o caminho do Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já estamos terminando, deixa eu ver, ó, últimas páginas. Inspira, expira. Que a tua alma dê ouvidos a todo o grito de dor, como a flor de lótus abre o seu seio para beber o sol matutino. Que o sol feroz não seque uma única lágrima de dor,
antes que a tenham limpado dos olhos de quem sofre. Que cada lágrima humana escaldante caia no teu coração e aí fique, nem nunca a atires enquanto durar a dor que a produziu. Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são os rios que irrigam os campos da caridade imortal. É neste terreno que cresce a flor noturna de Buda, mais difícil de achar, mais rara de ver, do que a flor da árvore vogai. É a semente da libertação do renascer. Ela isola o arhat tanto da luta como da luxúria. Leva-o através dos campos do ser para a paz e a felicidade que só se conhecem na terra do silêncio e do não ser. Mata o desejo, mas se o matares, cuida bem em que ele não renasça da morte. Mata o amor da vida, mas se matares Tânia, que isso não seja pela ânsia da vida eterna, mas para substituir o evanescente pelo eterno. Acho importante lembrar que esse matar o desejo de vida, né? E é isso que está sendo lembrado aqui, da forma como entendo, não significa esgotar o desejo por tudo que é vivo, e sim esgotar a necessidade de vivê-lo para si, apenas. Voltando. Não desejes nada, não te indignes contra o karma, nem contra as leis imutáveis da natureza. Mas luta apenas com o pessoal, o transitório, o evanescente e o que tem que perecer. Auxilia a natureza e trabalha com ela, e a natureza ter-te-á por um dos seus criadores, obedecendo-te. E ela abrirá de par em par diante de ti as portas das suas câmaras secretas. Desnudará ao teu ornar os tesouros ocultos nas profundezas do seu seio virgem. Impoluída pela mão da matéria, ela revela os seus tesouros apenas aos olhos do espírito, os olhos que nunca se fecham, os olhos para os quais não há véu em todos os seus remos. Então, ela te mostrará o meio e a senda, a primeira porta e a segunda e a terceira, até a própria sétima porta. E então a meta, para além da qual estão banhadas pelo sol do espírito, glórias indizíveis que só o olhar da alma pode ver. Há só uma senda até o caminho. Só chegado bem ao fim se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual o candidato sobe é formada por degraus de sofrimento e de dor. Estes só podem ser calados pela voz da virtude. Ai de ti, pois, discípulo, se há um único vício que não abandonaste, porque então a escada baterá e far-te-á cair. A sua base assenta no lodo fundo dos seus pecados e defeitos, e antes que possas tentar atravessar esse largo abismo de matéria, tens de lavar os teus pés nas águas da renúncia. Acautela-te, não vás pousar um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ousa poluir um degrau com seus pés lamacentos. A lama vil e viscosa secará, tornar-se-á pegajosa e acabará por colar-lhe o pé ao degrau. E como uma ave presa no visco do caçador sutil, ele será afastado de todo o progresso ulterior. Os seus vícios tomarão forma e o puxá-lo-ão para baixo.
Os seus pecados erguerão a voz, como o riso e soluço do chacal depois do sol se pôr. Os seus pensamentos tornar-se-ão um exército e levá-lo-ão consigo como um escravo cativo. Essa parte é muito importante. Ela conversa muito com o que eu vi uma vez de uma mentora, quando ela me disse que era melhor nenhum conhecimento da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, do que pouco conhecimento. Eu não entendia muito bem por quê. Depois de ler muitas vezes e refletir sobre esse trecho, eu entendo que a importância de a gente ter muita clareza, o máximo possível de clareza sobre os nossos vícios, o tal autoconhecimento, né, a terapia bem feita, com bons profissionais, é porque as ferramentas que o conhecimento te dá podem, dependendo da sua resistência a permanecer nos vícios, fornecer mais justificativas que vão, tal qual o pé enlameado, te mantendo nos problemas e vícios, em lugar de te ajudar a rompê-los, né? As tais justificativas. Cuidado. Hoje em dia eu entendo que no caminho esotérico ou você está disposto ou disposta a ir até o fim, ou talvez seja melhor nem começar. Continuando. Mata os teus desejos, Lanu, torna os teus vícios impotentes, até dares o primeiro passo na jornada solene. Estrangula os teus pecados, torna-os mudos para sempre, antes que ergas um pé para subir a escada. Faze calar os teus pensamentos e concentra a tua atenção sobre o teu mestre, que tu, por enquanto, não vês, mas sentes. Funde num só sentido todos os seus sentidos, se queres tornar-te seguro contra o inimigo. É só por aquele sentido que está oculto no vácuo do teu cérebro que o caminho íngreme que conduz o teu mestre se pode revelar aos olhos indecisos da tua alma. Longa e fatigante é a senda ante ti, ó discípulo. Um único pensamento a respeito do passado que abandonaste puxar-te-á para baixo, e terás novamente de começar a ascensão. Mata em ti toda a recordação de experiências passadas, não te voltes para trás, ou estás perdido. Coisa de tirar o melhor das experiências do passado, perdoar e deixar ir, né? Tão fácil de falar, tantas vezes tão difícil de realizar. Não creias que a luxúria pode alguma vez ser morta, se é satisfeita ou saciada, porque isso é uma abominação inspirada por Mara. É alimentando o vício que ele se expande e torna forte, como o verme que se alimenta no seio da flor. A rosa tem de tornar a ser o botão, nascido da sua haste paterna, antes que o parasita lhe tenha roído o seio e bebido a seiva da tua vida. A árvore dourada dá flores de jóia, antes que seu tronco esteja gasto pela tormenta. O aluno tem de tornar ao estado de infância que perdeu, antes que o primeiro som lhe possa soar ao ouvido. Aqui, de fato, a gente está falando do esquecimento das dores, dos traumas e neuroses desenvolvidos ao longo da vida, né? Não sem aprender com eles, não sem digeri-los, tornando-os matéria para sabedoria sobre a vida, sobre o mundo, sobre as relações. E isso é muito diferente de guardá-las como mágoas, né? Como entorpecimentos da consciência una. Quando muitas vezes, com base nas nossas histórias, nossas experiências, nós demonizamos alguns
pessoas, situações, contextos, como se não fizessem parte, né, desse grande organismo que somos. A resistência a essas experiências, muitas vezes, nos impede de voltar a esse estado de infância da consciência. Pedido aqui. Voltando. A luz do único Mestre, a única, eterna, luz dourada do Espírito, derrama seus raios fulgurantes sobre o discípulo desde o princípio. Os seus raios atravessam as nuvens espessas e pesadas da matéria. Ora aqui, ora ali, esses raios iluminam-na, como os raios do sol iluminam a terra através das espessas folhas da floresta. Mas, ó discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça lúcida, a alma firme e pura como um diamante que cintila, o fulgor não chegará à câmara, a sua luz do sol não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas acásticas chegarão ao ouvido, por mais atento que ele esteja no estágio inicial. A não ser que ouças, não poderás ver. A não ser que vejas, não poderás ouvir. Ouvir e ver. Eis o segundo estágio. Vamos iniciar agora o último excerto. Quando o discípulo vê e ouve, e quando cheira e gosta, com os olhos fechados, os ouvidos fechados, tapados o nariz e a boca, quando os 4 sentidos se fundem e estão prontos a tornar-se o quinto, aquele do tato interior, então passou ele para o 4º estágio. A purificação dos nossos sentidos, né? Para que percebam para além das limitações materiais. E no 5º, é matador dos teus pensamentos. Todos estes têm de ser outra vez mortos, até não ser possível reanimarem-se. Retira a tua mente de todos os objetos externos, de todas as vistas externas. Retira as imagens internas para que não lancem uma sombra negra sobre a luz da tua alma. Estás agora em Dharana, o 6º estágio. Quando tiveres passado para o 7º, ó bem-aventurado, não mais verás os 3 sagrados, porque te terás tu próprio tornado esses 3. Tu próprio e a mente, como gêmeos sobre uma linha, a estrela que é teu guia brilha por cima nas alturas. Os 3 que moram na glória e na felicidade inefáveis, agora perderam seus nomes no mundo de Maia. Tornaram-se uma só estrela. O fogo que arde, mas não queima. O fogo que é o upadi da chama. O mistério iniciático da trindade que se torna a unidade. Acho que vocês estão percebendo, né? Que esse primeiro fragmento descreve o caminho para a iluminação. E isto, ó yogi do sucesso, é aquilo a que os homens chamam de Dhyana, o verdadeiro precursor do Samadhi, ou Samadhi. A iluminação. E agora a tua personalidade está perdida na personalidade. Tu, para contigo próprio, imerso naquela personalidade, de onde primeiro irradiaste. E aqui está falando da dissolução do eu no todo, né? Onde está a tua individualidade, Lanu? Onde está o próprio Lanu? É a fagulha perdida no meio do fogo, a gota dentro do oceano, o raio de luz sempre presente, tornado o todo e o fulgor eterno. E agora, Lanu, tu és o agente e a testemunha, o que irradia e a própria irradiação,
a luz no som e o som na luz. Conheces, ó bem-aventurado, os 5 impedimentos. Tu és o seu conquistador, o mestre do sexto, libertador dos 4 modos da verdade. A luz que cai sobre eles brilha de ti, a tu que foste discípulo, mas agora és professor. E destes modos da verdade, não atravessaste tu o conhecimento de toda a dor, a primeira verdade? Não venceste tu o rei dos maras, em si a porta da reunião, a segunda verdade? Não destruíste tu o pecado à terceira porta, atingindo a terceira verdade? Não entraste tu para tal, o caminho, que leva ao conhecimento, a quarta verdade? E agora, descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo o conhecimento, porque sábio, és possuidor de Samadhi, o estado da visão infalível. Uma referência à iluminação de Buda, né? A imagem dele sob a árvore. Vê? Tornaste-te a luz, tornaste-te o som. És o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto da tua busca. A voz sem falha que ressoa através de eternidades, isenta de mudança, isenta de pecado, os 7 sons em um. A voz do silêncio. Om Tat Sat. Terminamos assim o primeiro fragmento, que descreve o caminho da iluminação. O segundo fragmento, para já dar um spoiler, vai tratar do professor, né? Aquele que, tendo alcançado a iluminação, torna-se mestre do caminho para outros e outras. Mas isso a gente vai ler, sentir no próximo vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem, deixem comentários, se não, compartilhem. E, principalmente, ouçam 1, 2, 3, 4 vezes, leiam, reflitam. Se eu conseguir dar boa voz, né, àquilo que Fernando Pessoa, Blavatsky estão trazendo, ficou muito claro que iluminação não é qualquer coisa, né? Não é para qualquer um, em qualquer momento. E a dedicação ao caminho talvez seja mais importante. Muito mais do que pregar os 4 cantos aí que chegamos à tal linha de chegada, à tal terceira sala. Eu fico por aqui, a gente se vê nas próximas leituras. O próximo deve ser o 2º capítulo do Mahabharata, depois o 2º fragmento da Voz do Silêncio. A gente vai alternando aí. Até lá. Tchau, tchau.